Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós continuaremos os nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. É importante que antes consideremos quando Jesus falava, era Deus falando. As palavras de Jesus são palavras de Deus. E os seus ensinamentos não são para um tempo, eles são para a eternidade. O que é eternidade? É o que não teve início e nem terá fim. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um princípio, mas não teremos fim. Viveremos para sempre. E quando nós aprendemos com Jesus estes ensinamentos que Ele trouxe da parte de Deus e os praticamos, nós estamos aprimorando-nos para vivermos as glórias do seu reino, que estão consubstanciadas na plenitude do Espírito, que quer dizer, as potências espirituais desenvolvidas, que nesse estágio nós seremos classificados como espíritos puros e perfeitos. Até lá, somos espíritos imperfeitos, ainda necessitados dessas experiências de um mundo de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, conforme os Espíritos nos ensinaram. A parábola de hoje é a da ovelha perdida. Disse Jesus: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. Mateus capítulo 18, versículos 12 e 14, Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 7. Muito bem. O pastor tem 100 ovelhas. Uma extravia. Ele percebeu que tem 99 no pasto. O que ele faz? Deixa as 99 ovelhas no lugar seguro e vai procurar aquela que extraviou. Olha que parábola engenhosa, sábia e muito interessante para as nossas reflexões. O Salmos 23, o que lemos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte. Jesus é o divino pastor. Nós somos as suas ovelhas. E quando nós infringimos as leis divinas, nós não somos castigados. Nós temos outras oportunidades que também são conhecidas por corrigidas, onde nós vamos nos reajustando espiritualmente. Deixemos claro, provações e expiações. O que são provações? Emmanuel explicou no livro O Consolador, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime.
Todos nós aqui estamos passando por provações. Muitos de nós podemos passar por expiações. As expiações são as consequências dos erros, são os efeitos daquilo que nós fizemos e que lesamos os nossos semelhantes ou a nós mesmos. E as provações são as lutas, são as dificuldades, são os desafios. Todos nós os temos. E este conjunto também é chamado de vicissitudes da vida. Portanto, todas as expiações também são provações. Pacificado este ponto, nós sabemos que existem espíritos que eles agem de tal forma que nem parece que pertencem à raça humana. Eles recebem vários adjetivos e eu não irei reverberar, eu não irei repetir, porque seria falta de caridade da nossa parte. Mas muitos irmãos nossos trazem suas consciências cristalizadas no mal. E estes espíritos, eles reencarnam, desencarnam, reencarnam novamente praticando o mal. E aí cabe a pergunta: por que Deus não elimina esses espíritos do universo? Não os desintegra? Não faz com que eles desapareçam? Porque Ele tem este poder. Por que Deus permite que esse tipo de espírito possa existir? Estas e outras questões, às vezes, nós formulamos em nossa indignação diante dos quadros que nós percebemos que estes espíritos estão inseridos e que nos trazem tantas perturbações. Deus não vai destruir nenhum espírito. Deus não vai desintegrá-los. Deus vai corrigi-los. Qual que é o tempo de Deus? A eternidade. Ele tem toda a eternidade para esperar que o espírito desperte para os valores superiores da vida. E às vezes nós pensamos assim: nossa, mas aquele cidadão, aquela cidadã cometeu tantos crimes, não sai do sistema prisional e não se melhora, continua a mesma, continua o mesmo, e desencarna às vezes como um cidadão infrator da lei. Voltando para o mundo espiritual, continua com os seus sentimentos inferiores e vai reencarnar, possivelmente ainda com as mesmas predisposições que também chamamos de fatores predisponentes para agirem contra a lei, contra a sociedade, contra a vida. Mas, sendo Deus a inteligência suprema, Ele tem recursos para que esses espíritos, que são seus filhos, como nós, também possam um dia viver as alegrias do seu reino, que Jesus nos ensinou como conquistá-las. São muitos os exemplos, muitos. Na época de Jesus, nós sabemos que Ele foi crucificado como criminoso. E sabemos também que foi injustamente, porque nada devia. E ao lado dele, colocaram 2 ladrões. Um chamado Dimas e o outro Gesta. O Gesta seria o mau ladrão. O bom ladrão, vendo que Jesus estava expirando na cruz, nos seus últimos momentos, falou para ele: Senhor, não esqueça de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nós sabemos que a distância da evolução de Jesus para este irmão, ela é quase eterna.
E aí nós entendemos que Jesus estava dizendo que ele teria novas oportunidades para se redimir perante a própria consciência. Em um livro, Ação e Reação, de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, tem um exemplo muito interessante a respeito do porquê que Deus não desiste de nós. E aí, não vou falar dos outros, de nós. Porque nós acertamos e erramos todos os dias. E Deus não desiste de nós. Emmanuel diz que a única coisa que nos pertence de fato é a nossa alma. E Deus nos deu a alma para sempre. E compete a cada um de nós o desenvolvimento dessas potências angélicas que trazemos em estado latente. Então Deus, em sua grandeza, sabe muito bem que este espírito que persiste na ignorância e que, agindo no mal, ele está comprometendo-se perante o próprio futuro, Deus não vai deixar os seus recursos a fim de que ele possa um dia redimir-se e voltar para os caminhos retos da evolução. Para explicitar melhor esse tema, André Luiz nos conta o caso de um débito estacionário. O que é um débito estacionário? Um débito parado. O que é um débito agravado? É uma dívida que você agravou, ou seja, você aumentou a dívida. O que é uma dívida expirada? É uma dívida que já venceu, você já pagou. Este caso, ele é muito interessante, porque se trata de um desses espíritos. Ele comentou que estava no mundo espiritual, sob a orientação de um mentor chamado Silas, e que o mentor foi procurado por um outro espírito, pedindo a ele que socorresse dois espíritos encarnados. Silas não se fez de rogado e, acompanhado pelo espírito de André Luiz, bem como pelo espírito de Hilário Silva, vieram para a crosta terrestre, foram a uma região rural e encontraram um casebre à noite, exposto à ventania, e, ao adentrarem aquela casa miserável, André Luiz descreveu que se encontrava uma mulher deitada numa esteira rente ao sol, envolvida em mulãos, em trapos, e ao lado dela um anão. O mentor imediatamente percebeu o que estava acontecendo e disse para André Luiz e Hilário Silva que precisava tomar providências urgentes, porque ela estava prestes a sofrer um infarto. Seu coração estava na iminência de parar, uma parada cardiorrespiratória. Ele viu que o coração dela estava ali envolvido pelos vasos que estavam sendo contraídos, e ele estava muito acelerado, uma crise de taquicardia. O que ele fez? Como ali, naquele casebre desprovido de quase tudo, ele viu uma botija de água, ele foi lá, energizou, fluidificou a água. Vejam bem. Depois ele foi até o leito daquela senhora chamada Poliana e fez uma operação magnética em sua garganta, estimulando-lhe a sede. E ela, naquele cansaço, sentindo-se mal, deu vontade de beber água e, com dificuldade, levantou-se, estimulada pela sede. Colocou água no copo, tomou, deitou-se novamente, mas a água já funcionou como um calmante. Ele a envolveu em passes magnéticos, ela adormeceu
e ele ajudou-a a sair do corpo físico e a levou para fora, sentou-a na relva e lá ele continuou prestando-lhe assistência. Ele fez uma prece, rogando a Deus que abençoasse aquela irmã, que não era mais aquela do passado, que cometera tantos equívocos. E ele pediu ao Senhor que a abençoasse, porque ela precisava continuar reencarnada. Ela tinha o seu filho, que dependia dela, e ela dependia dele também. Depois que Silas concluiu a sua prece, André Luiz narra que de vários pontos do horizonte começaram a surgir chamas, pontos luminosos. Ele contou 5. E essas chamas foram se aproximando do lugar que eles estavam e foram se transfigurando em seres espirituais, em entidades amigas, espíritos que atenderam à prece que ele formulara a Deus e que trouxeram naquele momento para a nossa irmã sofredora os recursos da natureza. Então, eles trouxeram, e aí é importante que nós ressaltemos, das plantas medicinais, das raízes, da atmosfera, aquilo que se fazia necessário para que, em poção medicamentosa, aquela irmã pudesse sorver aqueles fluidos e assim recuperar-se do corpo físico. E ela, Poliana, que não percebia os espíritos, mas tinha a impressão de estar num bom sonho, ela sorvia aquelas energias, ela absorvia, ela assimilava. Depois desta operação, Silas ajudou a voltar para o corpo físico. E aí, André Luiz disse que eles iriam prestar também assistência ao Sabino, aquele filho deformado que lá estava, mudo, surdo, deficiente físico e intelectual. Ele vivia como parasita. Ele dependia das energias da mãe para continuar reencarnando. Ele dependia. E ela também dependia das energias dele. Uma dependência recíproca. Mas, vejamos, temos aí um quadro de miséria absoluta e 2 espíritos sofrendo. Para os espíritos superiores, conhecer as nossas histórias é um processo que já faz parte da evolução espiritual. Eles podem fazer uma leitura da nossa história, porque todos nós aqui já tivemos várias vidas, várias existências. Fala-se vidas, mas na verdade nós só temos uma vida e várias existências. Então André Luiz, com a permissão de Silas, foi examinar aquele irmão sofredor. Quando ele passou a perceber a casa mental de Sabino, ele não viu aquele anão deformado, aquele espírito infeliz, mas viu sim um barão muito bem trajado, cercado de riquezas, auxiliado uma mulher arrogante, que ele viu ali ser Poliana, a mãe da atualidade, e naquelas imagens André Luiz também identificou sangue e lágrimas. Por quê? Porque este espírito fora um barão que praticara muitos crimes e foi responsável por levar pessoas ao suicídio. Ele provocava rebeliões, ele provocava homicídios. E André Luiz, conversando com ele, ele respondia mentalmente como se ele estivesse falando consigo. André Luiz ainda nos traz um detalhe muito interessante. Os fluxos energéticos, os plexos solares, os
os plexos, nós temos plexo solar, plexo coronário, plexo frontal, laríngeo, cardíaco, mesentérico, básico. Esses plexos, nós sabemos, eles funcionam como rodas, né? E nós emitimos energia. E os dele circulavam como um circuito fechado. Então ali nós tínhamos um espírito que havia cometido muitos crimes, mas não foi só numa existência ou em duas, mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos praticando mal. Quando ele estava encarnado, ele era o horror nas coletividades em que ele vivia. Desencarnado, era o horror no mundo espiritual. Reencarnava novamente e continuava, ele provocava obsessões. Um espírito que não poderia mais continuar consciente no mundo objetivo, no mundo material. Um dia, depois de séculos, ele teve laivos de arrependimento. Como não existe ninguém desamparado da misericórdia divina, os espíritos superiores que atendem-nos, que nos assistem em nome de Deus, os socorreram. Antes, Poliana já havia sido socorrida, teve consciência dos seus erros. Então ela reencarnou com a missão de ser mãe dele, o seu comparsa de crimes do passado, mas ele reencarnou com todas essas limitações físicas. Por quê? Porque ele tinha muitos asseclas, ele tinha muitos seguidores como uma liderança maligna. E quando esses liderados descobrissem que ele já estava em processo de arrependimento, eles naturalmente se revoltariam com ele. Então ele foi internado compulsoriamente no corpo físico, usando uma máscara material diferente, para que não fosse encontrado pelos inimigos espirituais. E ali ele estava vivendo o seu mundo mental, a sua realidade, alheio ao mundo em que ele estava, encarnado naquele instante da sua evolução, porque a providência divina o colocou num processo de tratamento. E aí está débito estacionário, porque congelou a dívida, para que o espírito, depois que ele sair deste período, ele entrando neste processo de arrependimento, onde ele vai reconhecer onde faliu, ele vai participar de um programa para as futuras reencarnações. E não nos enganemos, todo o mal que ele fez, ele vai ter que reparar, mas não conforme a lei mosaica, o olho por olho, dente por dente. A sabedoria divina, ela é infinita. Ele vai resgatar os seus débitos, mas de forma inteligente. Como seria essa forma inteligente? Digamos, se ele é alguém que feriu as pessoas, privando-as da visão, é possível que ele reencarne como um benfeitor da medicina, cuidando dos olhos daqueles que estão passando por problemas visuais. Médicos, oftalmologistas. Um exemplo. Aqueles que descuidaram da educação dos seus filhos ou das comunidades que integravam, podem reencarnar como professores, psicólogos, educadores. Não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? Então, a providência divina é muito sábia e ela tem muitos instrumentos para que nós possamos reparar os erros que nós cometemos. Quer dizer então, meu irmão, que Sabino um dia será um espírito do bem? Sim, porque o mal, ele tem data de validade.
O mal, ele passa, só o bem permanece. Deus desconhece o mal. Para ele, aquele que pratica o mal é um filho enfermo. E o que disse Jesus a respeito disso? Os sãos não precisam de médicos. Todos nós aqui trazemos as nossas mazelas. Aqui, nenhum de nós já emancipou-se espiritualmente. Ou seja, nós temos a nossa ficha contábil, e nessa ficha contábil está assim: dia 5 de março, terça-feira, o Centro Espírita Servos de Jesus e Maria, os nossos irmãos estavam reunidos refletindo sobre a parábola da ovelha perdida, e todos aproveitaram a lição, graças a Deus. E que o Divino Mestre Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.